Boa noite, Japão e Austrália. Bom dia, Brasil, Estados Unidos e Cuba. E boa tarde, Europa. Espero que tenha gente assistindo de todos esses lugares. O Renato Brandão Live dessa noite muito especial. Quando a gente vai ter um dos convidados que eu estou mais ansioso para conversar com ele, meu grande mestre José Rubens Siqueira, um dos grandes, um dos maiores dramaturgos brasileiros, que vai estar aqui para falar com a gente sobre teatro, cinema, e sobre o Brasil e sobre várias outras coisas, sobre a vida. Bom, como vocês sabem, a nossa live vai ao ar todos os sábados às 19 horas, 7 horas da manhã do Brasil, um pouco cedo. Espero que vocês tenham acordado para estar aqui com a gente, obrigado. E era às 8 horas na Austrália, mas parece que agora é às 9, porque a Austrália já está no horário de verão. O Brasil também parece que vai entrar no horário de verão agora em novembro, vamos ficar atento, né, para esse horário. E a gente está aqui para arrecadar sorrisos, distribuir alegria, tentar levantar um pouco o astral. Foi uma iniciativa do Milton Muranaga, lá em Nagoya, na página do Japão Aqui, né, que fica no Facebook, e com o grande apoio do Lincoln Saito, que está lá em Belém, fazendo a parte técnica com a gente. Obrigado, Lincoln. É uma delícia a gente estar fazendo esse trabalho junto com vocês, e toda semana dar as boas-vindas para várias pessoas que eu estou vendo aqui já estão entrando. Sônia Suzana, do Ilha Aparecido, boa noite, bom dia. É uma reunião de pessoas queridas e uma arrecadação de amigos novos também. Estou fazendo novas amizades, estou conhecendo gente no mundo inteiro, tem gente assistindo a gente em Nova York, em Londres, está sendo muito legal. E eu acho que o mais importante nesse momento é realmente a gente se unir, né? A gente acabar com essa desunião, esse período esquisito que a gente passou de divisões no mundo inteiro, e tentar encontrar, né, um denominador comum aí para todo mundo conseguir se comunicar, né, se informar, né, acabar com as informações erradas que estão circulando por aí e ver se a gente consegue superar essa fase esquisita, mas que também está sendo muito boa, né? Tem coisas terríveis acontecendo por causa, né, inclusive gente morrendo, né? Um amigo queridíssimo ficou no hospital várias semanas, graças a Deus já saiu, o Henrique lá de Lisboa. Mas a gente, ao mesmo tempo, teve uma oportunidade, acho que importantíssima, para dar uma respirada, né, dar uma pensada, uma refletida sobre várias coisas e se relacionar com as pessoas de uma maneira diferente também, né? Eu acho que tá sendo super positivo, assim. Inclusive, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje não estaria acontecendo se a gente não tivesse tido essa pandemia, ou como diz o nosso convidado de hoje, pandemônio, né, que foi 2020, está sendo 2020, né? Muita turbulência na política também, como a gente sabe, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, né? A gente está passando por algumas mudanças fundamentais que parece que, né, de vez em quando acontece isso, né, no planeta. A gente tem que dar uma chacoalhada em tudo para ver se melhora algumas coisas. E eu estou adorando. Então, obrigado pela participação de todos vocês. Deixa eu ver quem já está aqui. Olha, tá a Maria Cristina Antunes, a Cristiane Neves, que fez uma live lindíssima. Ela é pianista, eu assisti, foi maravilhoso. Ela tocou piano, fez percussão, tocou até o baixo. Adorei, Cristiane, parabéns. Está aqui o Mauro Hauptmann, saudades de Connecticut. Interessante. Eunice Araújo, está falando bom dia, Shalom, tudo bem? Duílio Aparecido, meu irmão lá do Brasil. Sônia Suzana, que é uma espanhola que morou no Brasil um tempão, ela é uma grande fã do Zé Rubens Siqueira, foi lá ver a leitura da última peça que ele fez, né, que foi Três Homens de Tóquio, viu lá no Brasil, também já assistiu de novo pela internet, e está todo mundo aqui entrando aos poucos. A Leila Del Porto, que vai aparecer aqui também em dezembro, que é uma cantora maravilhosa, brasileira, atriz também. A Michie Muraoka, deve ser aqui do Japão, bom dia, Brasil. A Lúcia Merlino, que foi uma grande bailarina e hoje é professora de Rolf, e a mulher do Zé Rubens também já entrou aqui. Enfim, aqui tá uma delícia, daqui a pouco eu já vou chamar. Bom, não tem assim muitos assuntos para falar assim antes da entrada do nosso querido convidado especial de hoje. Só queria assim avisar vocês que aqui em Tóquio já está fazendo um frio, tá assim gostosinho, deixar quem gosta de frio com inveja e quem não gosta de frio aliviado, porque eu sei que aí no Japão, no Brasil já está bastante calor, né? Mas hoje fez 13 graus, uma chuvinha bem fria. Estou aqui já, né, com o meu casaco, mas eu gostei, eu adorei, porque a gente teve um verão muito longo, muito quente,
e agora eu estou dando aquela relaxada, assim, né, do outono, escutando música, tomando chá, lendo livros. Estou lendo uma biografia muito legal do Chopin, que saiu no ano passado, aprendendo várias coisas sobre a Polônia, sobre a história. É uma biografia nova, com muita coisa nova, assim, estudos que eles fizeram, novas descobertas sobre a vida desse grande compositor polonês, que viveu apenas 39 anos, deixou um legado mundial impressionante. Eu adoro a música dele, minha avó tocava, é uma coisa muito próxima do meu coração, assim, uma música que me toca muito. E se vocês estiverem lendo livros, assim, vamos compartilhar aqui, né, o que vocês estão lendo, vamos falar sobre livros. Eu acho que é uma coisa bem legal, bem positiva, e a gente pode, inclusive, trocar alguns títulos. É tão fácil, né, hoje em dia, a gente obter livros e tudo. E que linda biografia. Qual é o nome do livro? Chama Frederic Chopin, Cristiane Neves. Eu vou até te mostrar a capa daqui a pouco, mas é bem fácil de achar, porque é útil. Se você colocar Frederic com CK, né, do jeito que escreve lá na Polônia, e Chopin, e parece que o nome é Walker, se eu não me engano, mas depois eu te mando, pode deixar. É uma biografia que foi bem cotada no New York Times, eu acho que só tem em inglês por enquanto, mas vale a pena, viu? Muito, muito boa. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Estou passeando aqui em Sorocaba. Bom, olha, o Zé Rubens Siqueira é de Sorocaba. Que coincidência. Estou passeando aqui em Sorocaba e está frio. Imagine, o clima está louco. Sorocaba é quente. Pois é. Ontem fez 17 graus em São Paulo. Olha só, eu achando que estava o maior calor, porque eu falei com o Lincoln agora, só que o Lincoln está lá em Belém do Pará, né? Ele disse que está um calor insuportável, né? Olha só, a Cristiane Neves já está aqui compartilhando o livro que ela está lendo, que é o Everything in Its Place, do Oliver Sacks. Eu fiquei morrendo de vontade. Você colocou no Facebook essa coisa aí do Oliver Sacks, que até a gente pode conversar com ele sobre o Zé Rubens Siqueira, porque ele escreveu uma peça, quer dizer, um livro que virou uma peça do diretor inglês, que agora me foge, mas que a gente vai falar daqui a pouco, que chamava The Man Who, que era uma abreviação de The Man Who Mistook His Wife for a Hat, né? Que é o homem que confundiu sua mulher com um chapéu. O Oliver Sacks, para quem não conhece, era um grande médico, estudioso do cérebro, que escreveu livros fantásticos e, ao mesmo tempo, era um escritor também que era fantástico. Quer dizer, os livros deles vão além, né, dessa parte, dessa coisa do estudo que ele fez sobre o cérebro humano. E vou lembrar o nome do diretor daqui a pouco. Tenho certeza que o Zé Rubens já deve estar pensando nele. Aru Albuquerque é um grande professor que mora lá na província de Yamanashi. Já entrou. Boa noite, querido. Bom, eu acho que já temos um quórum, já dá para chamar aqui o nosso querido convidado de hoje, José Rubens Siqueira. Boa noite, querido mestre. Boa noite. Bom dia, boa noite, boa tarde. Pois é, bom dia para você aí. É difícil falar para o mundo inteiro assim, né? Eu acho fácil, eu acho uma delícia. Mas você tá. Vamos começar falando desse lugar lindo onde você está, né? Você morou a vida inteira em São Paulo, mas você está em Atibaia, é isso? Isso. Os últimos 20 anos, praticamente, eu passei em Atibaia. Nos últimos 2 anos eu voltei para São Paulo brevemente, mas com a pandemia voltei aqui para o Paradise, para o paraíso onde a gente vive em contato com a natureza, vive de verdade, né? Não numa cidade grande. Eu fico morrendo de vontade. Já várias vezes ensaiei de te visitar aí, né? Mas ainda não deu certo. Tá me devendo essa. Mas as fotos que eu vi, inclusive, a foto que mais me impressionou foi o tucano, né? Um tucano na sua janela, é isso? Na sacada do quarto, lá em cima. Que delícia. Agora a gente está no sítio, são 2 sítios, né? Uhum. O de baixo, que é um empreendimento e tudo, e a casa de cima, que é onde nós moramos durante muitos anos. Uhum. Aí, com a crise do ano passado, a gente alugou a casa, foi para São Paulo, 2, 3 anos atrás, e agora, com a pandemia, voltamos para cá e vamos voltar para a nossa casa. Então, é uma mudança atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Mas tá assim bom. Que é bom, assim que é bom, né? Deixa você sempre... Renova sempre. Exatamente. Mas quem que foi o diretor inglês que fez The Man Who? Estou tentando lembrar aqui, me ajude. É o Peter Brook. O Peter Brook é o grande, né? É o homem que confundiu sua mulher com o chapéu. Fez muito barulho essa peça, né? Fez. A peça e o livro.
Eu vi ela aqui em Tóquio, você acredita? Era uma peça que eu sempre tinha ouvido falar, que morria de vontade de ver desde a época de Londres, né? Já estava se falando desse livro e tal, e aí finalmente consegui ver aqui em Tóquio, mas já faz mais de 10 anos. Eu fiquei impressionado, aquele pequeno grupo de atores que trabalha com ele lá em Paris, né? Maravilhosa, adorei, muito boa mesmo. E acho que foi montada no Brasil também, viu, Renato? Eu não me lembro quando. Eu acho que sim. Bom, vamos começar falando do teatro, né? Acho que é o que todo mundo quer ouvir aqui com o grande dramaturgo. Vamos do início, você é de Sorocaba, né? Você me contou isso. Como é que você, lá em Sorocaba, teve o contato com o teatro que deu essa fagulha que acendeu em você a chama da paixão pela grande arte do teatro? Bom, foi muito cedo. Quando eu tinha 5 anos, 6 anos de idade, minha avó, que era uma professora primária que gostava de alfabetizar, nenhum professor gosta de alfabetizar, ela adorava alfabetizar, ela deve ter alfabetizado centenas, se não milhares de pessoas. Ela me levou, não tinha teatro em Sorocaba, ela me levou na Casa Episcopal, onde morava o bispo, que tinha um salão, para assistir uma peça que o personagem era um menino. A peça chamava Pega Fogo. Era com a Cacilda Becker fazendo um menino, o Zimbinski fazendo o pai, se não me engano, o Zimbinski tinha dirigido. Era um elenco de feras do teatro. E eu fiquei assombrado com aquilo, achei a coisa mais linda desse mundo e nunca me saiu da cabeça. Eu me lembro até hoje da Cacilda com a camisa aberta, ela era muito magra, e ela separava os seios com o esparadrapo e a camisa ficava aberta, assim, no peito, magrinha. Parecia um menino mesmo, com uma peruca ruiva, chamava Pega Fogo. E fazia um menino pequeno, era muito bonito. Eu não lembro nada da peça, mas eu me lembro do impacto que teve para mim, que eu nunca esqueci. Depois, com 13 anos... Eu estou maravilhado com essa história por uma razão simples, assim, que maravilha que nessa época, né, a gente tinha um elenco como Zimbinski e Cacilda Becker fazendo turnê, né, quer dizer, indo para o interior de São Paulo se apresentar. Coisa maravilhosa. Era no interior, se apresentando em salões, entendeu? Porque poucas cidades do interior tinham teatro. Né? Algumas tinham grandes teatros. Eu tenho uma ligação muito afetiva com o Sorocaba, porque minha primeira professora primária chamava Denise Aparecida Marum Guzmão, ela era de Sorocaba, e depois um dos meus maiores amigos hoje, que é o Júnior Pinhata, a família Pinhata, conheço a mãe, conheço todo mundo, eles também são de Sorocaba, já estive lá várias vezes, tenho essa relação por amigos, né, assim, de lá. E aí quando eu descobri também, eu falei, mais um. Então, na época era diferente mesmo, Renato. A gente tinha essas grandes estrelas, não tinha televisão ainda, né? Tinha muito pouca televisão. Então, essas grandes estrelas, quando eu comecei no teatro amador, eu tinha 13 anos. Bom, assim que eu fui ficando mais velho, eu fui ficando muito interessado em teatro. E Sorocaba tinha uma atividade teatral muito grande. Paulo Betti, a mulher dele... Puxa vida, esqueci o nome dela. Minha amiga, que eu adoro, mas a idade cobra o seu preço, não é da memória. Então, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco esqueci para lembrar. Tinha um movimento de teatro amador muito intenso em Sorocaba. Porque não existiam escolas de teatro também no Brasil. Então, essas mensagens são tão interessantes que eu fico dispersivo. Mas como que foi? Como que você começou, então, essa coisa a formação, né? Sorocaba tinha muitos grupos de teatro amador. Era um centro de teatro amador mesmo. Como não existia escola de teatro, a gente ia fazer teatro amador e fazia muita coisa. E o grupo principal de Sorocaba seguia a linha do Arena. Então, tudo que era montado no Arena, eles remontavam lá com elencos locais. Eu assisti eles na Usam Black Tie, primeiro em Sorocaba, depois no Arena. E desde muito cedo fui vendo teatro. E fiquei muito fascinado e acabei entrando para um grupo lá, muito jovenzinho, com 13 para 14 anos. E não parei mais, entendeu? Depois, no grupo de teatro, inclusive, eu tive o estímulo para acompanhar cinema. Então, em 63,
eu assisti um em seguida do outro, A Doce Vida do Fellini, Ano Passado em Marimbá e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Que maravilha. E o grupo de teatro se reunia e fazia debates desses filmes. Olha só. Então, foi uma grande escola de arte e cultura, sabe? Uhum. E aí eu ia muito para São Paulo, porque na época, como não tinha, a comunicação não era tão fácil e tão rápida quanto hoje, né? Hoje acontece alguma coisa em qualquer lugar do mundo, você fica sabendo instantaneamente ao vivo e a cores. Mas na época não era assim. Então, eu sou bem idoso, então naquela época era muito diferente. Então, para se informar, você tinha de acompanhar os movimentos. Então, a Bienal de São Paulo, por exemplo, a Bienal de Arte de São Paulo, era o lugar onde a gente ia para se informar, para ver o que estava acontecendo no mundo. A Bienal não se restringia a artes plásticas, tinha teatro, tinha cinema, pouco, mas tinha. E eu chegava aí de Sorocaba para São Paulo, porque a Bienal era imensa, 5, 6 vezes, com um amigo que vinha de Piracicaba, a gente se encontrava em São Paulo para ir visitar a Bienal, passava o dia inteirinho na Bienal, voltava para Sorocaba de noite. E via a arte do mundo inteiro. Depois eu comecei a perceber que eu não ia mais ver a Bienal. Eu disse, mas por que eu não estou indo mais? Se eu tenho tanto interesse em artes plásticas, né? Aí eu me dei conta que porque não precisava mais ir na Bienal. Você ficava sabendo de tudo através das comunicações, né? Uhum. Comunicação era... Bom, fale. Não, eu ia falar que Respirou. algumas semanas a gente estava falando aqui na live sobre essa coisa eu chamei quando o teatro acontece, né? Que é essa fagulha, né? Que você teve nesse momento de sorte, né? De ter logo na sua primeira juventude, e que para mim também aconteceu um pouco mais tarde, quando eu tinha uns 18 anos, que eu via Fernanda Montenegro no palco, que tinha aquela coisa, porque a gente vê muitas coisas no teatro, no cinema, só que algumas coisas tocam a gente de uma forma diferente e são transformadoras, né? Para mim foi transformador ver a Fernanda Montenegro. E aí me levou, né, a fazer o curso no SESI, onde eu conheci você nos anos 80, acho que foi 81, por aí, né, 82, e quer dizer, já vai fazer 40 anos. Impressionante, nem dá para acreditar. Mas aí você era um menininho, adolescente ainda. Sim, eu não tinha nem 20 anos. E aí essa coisa do teatro foi transformadora, porque o teatro ele é uma grande escola, porque tudo que tem na vida está no teatro. Então, quando eu escutava você falar, eu lembro que a gente ficava ouvindo, né, o Zé Rubens Siqueira falar, todo mundo boquiaberto, o Chiquinho tinha um brilho nos olhos, Francisco Medeiros, né, que nos deixou, infelizmente, no ano passado. Mas, assim, ontem fez 1 ano que ele morreu. Já 1 ano, puxa vida. 1 ano. Sinto muito a falta dele. A gente se comunicava por Facebook. Bom, o Chiquinho, quando falava, ele tinha um brilho nos olhos, era uma coisa impressionante. Assim, eu sentia que ele transcendia. Era como o teatro mesmo, quer dizer, quando você vê um ator no palco, tem uma coisa que transcende a realidade, né? Você vê uma coisa acontecer, uma espécie de mágica, eu não sei explicar direito. E, para mim, assim, ter sentido aquilo ali foi fundamental. Se eu não tivesse feito esse curso, eu teria sido uma pessoa completamente diferente. E eu sinto isso, assim, como a gente devia ter mais teatro na educação, como a música também, né? Para acender essa fagulha, né, de vontade de viver, de vontade de querer saber, de ter interesse pelas coisas. E isso eu agradeço a você, meu mestre, porque eu aprendi muito naqueles anos. Foi muito bonito mesmo, né? Foi uma experiência linda. A convivência com os jovens. Eu era bastante jovem também, mas a conviver com gente muito jovem, o Tó Araújo, que depois virou um grande diretor. Marta Meola. Um monte de gente que estava no grupo, muita gente, o grupo era grande mesmo, né? A gente, nesse grupo de formação, nós fizemos 2 anos seguidos, o Chico e eu. O primeiro foi o Cárcere Secreto, que era sobre Antônio José da Silva, e o segundo foi A Prevalência do Destino, um texto sobre o cangaço, que os alunos todos pesquisaram, e esse material eu concatenei, costurei e fiz uma peça chamada A Prevalência do Destino. Era bonito, muito bonito. Mas nessa época que eu fazia teatro amador...
Deixa eu fazer um parênteses aqui, falar... que o Cárcere Secreto, né, a peça foi que você escreveu, que era uma peça muito linda, que contava a história desse dramaturgo português, né, que era judeu e que escapou da Inquisição lá em Portugal, mas foi preso no Brasil e levado de volta, né? Uma história muito linda. E eu lembro que o personagem que eu fiz, que você tinha escrito, era lindo, que era um fantasma do Dom Quixote que aparecia no cárcere, quer dizer, né? Ele estava na cadeia, né, lá no cárcere, e ele aparecia e inspirava o dramaturgo para ele não perder a esperança, né? Era uma coisa muito linda. Era muito bonito. E deu certo a peça, né? Às vezes a gente faz uma coisa assim baseada em estudo e não funciona muito cenicamente, mas aquela funcionava. Mas eu estava falando desses primórdios do teatro no Brasil, na verdade, para mim e para o Brasil, porque na época era muito diferente de hoje. A distância que havia entre as grandes estrelas do teatro e a gente que estava começando era menor. As pessoas frequentavam o mesmo restaurante, você sentava na mesa com as celebridades, você fazia um primeiro trabalho e era saudado e recebido pelo Paulo Altran, pela Cacilda, pelo Juca de Oliveira, pelo Raul Cortez. Era muito diferente de hoje. Era muito democrático mesmo, né? Então, em Sorocaba, quando eu comecei, a gente montava... nós montamos várias peças do... Eles montaram, eu participava só. Várias peças do Teatro de Arena, e eles iam lá assistir. O grupo convidava, ia, assim, a Ruth de Souza, o Juca, acho que a Cacilda mesmo chegou aí, e eles iam assistir o espetáculo e depois faziam um debate. A gente fazia um debate imenso, horas de debate, noite adentro, e daí eles ficavam no hotel, que era praticamente o único hotel que tinha em Sorocaba, e voltavam no dia seguinte, juntava gente para pedir autógrafo. Que lindo. Eu me lembro de um episódio muito forte, que numa das vezes que a Ruth de Souza foi, a gente estava se apresentando num clube, eu não vou dizer o nome, mas quando ela foi entrando para assistir a peça e depois fazer o debate, os porteiros bloquearam a entrada dela porque ela era negra. Puxa. Nossa, por que aconteceu isso? A gente virou fera. A gente quase pulou no pescoço deles, chamou a direção do clube, fez um esporro e ela entrou, claro, né? E a gente teve um debate lindo, aprendeu muita coisa com ela, mas você vê que esse racismo institucional, né? Já existia. Né? Tem uma história parecida com a Marilyn Monroe, né? Que interviu para que uma cantora negra, se não me engano, foi a Ella Fitzgerald, isso mesmo. Ella Fitzgerald, você teve seu momento eu venho aqui todo dia se vocês deixarem ela cantar. Daí contrataram ela Fitzgerald e a Marilyn foi lá todo dia, a boate enchia, certo? Para ver as duas. Maravilhoso. O racismo é uma coisa inacreditável, né? Que ainda exista hoje, que a gente tenha no Brasil e nos Estados Unidos esses dois imbecis que ficam alimentando esse tipo de coisa, né? Vai passar, eu acho que é uma coisa, é uma fase. Eu acho que a gente ainda está vivendo nessa pecado original da escravidão, e isso tudo é parte, né, de quem a gente é. A gente tem que se livrar disso o quanto antes e continuar falando, continuar trazendo à tona e nunca ficar calado. Acho que essa é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento. Né? Mas como que você passou dessa coisa, né, desse grupo de teatro para o teatro profissional? Como você começou a trabalhar com teatro? Quando eu tinha 18 para 19 anos, ia ser 1964, um ano muito marcante. Eu ganhei um intercâmbio de alguns meses, 3 meses, nos Estados Unidos, e aí eu fui, né, eu queria muito ir morar em São Paulo, por causa do teatro, da música, eu adorava música. Eu ia assistir os concertos todos que tinha em Sorocaba, que também tinha muitos concertos, porque os artistas eram itinerantes, né? Não tinha televisão. A televisão estava incipiente, né? Então você tinha 2 horas, 3 horas de programação por dia, não era igual hoje. Então os artistas, chegavam pianistas, chegavam aí conjuntos de cordas para tocar em Sorocaba, tudo nos clubes, porque não tinha teatro. Então eu frequentava essas coisas todas
E eu queria muito sair de lá para ter uma vida cultural mais intensa, porque era uma cidade muito retrógrada na época, não sei como é que é hoje, faz muitos anos que eu não volto. Mas na época era uma cidade muito convencional, muito conservadora, e o fato de você gostar de música clássica, de teatro, não era bem visto. Uma parte da cidade achava que eu era louco, outra parte da cidade achava que eu era viado. Porque gostava de música, gostava de teatro. Isso aí não sei não. Esses preconceitos que ainda existem hoje, que agora estão voltando à tona, né? Já eram muito fortes nessa época. Então eu queria muito sair de lá para gozar essa liberdade de fruir as artes, que sempre foi o norte maior da minha vida, estimulado sobretudo por um professor que eu tive no ginásio, que chamava João Tortello, que foi o meu grande mestre cultural. Além de ser professor de português, ele me ensinou o prazer da leitura, da escritura, do cultivo das artes. Todas as coisas que eu aprendi com você. Você passou para mim. Se eu tivesse sido o seu João Tortello, é uma honra imensa. E ele era um homem brilhante, um grande professor, um homem de uma cultura imensa, que teve a bravura, coragem de, em vez de perseguir uma carreira universitária em São Paulo, permanecer numa cidade do interior, formando gerações e gerações de jovens. Eu fui um deles. E aí, de lá, eu queria muito sair, então, para ter uma vida cultural mais intensa, não só, né, de vez em quando, mas uma vida cultural constante. E aí eu ganhei um intercâmbio para os Estados Unidos. Lá eu cheguei a receber um convite para ficar numa universidade em Connecticut, onde tem uma pessoa assistindo a gente. Ah, por isso que eles falam saudades de Connecticut, que eu não entendi o comentário, então era seu amigo. Não, não era, eu não conheço. É Ah, é muito só mais novo que coincidência. eu. É É coincidência. coincidência. Olha só. E aí, em Hartford, teve um episódio lá que não vem ao caso, e aí me ofereceram uma bolsa para ficar lá. E eu disse, não, muito obrigado, eu quero voltar para o Brasil mesmo. A sensação que eu tinha é que a gente tinha de construir este país. Então, muito jovem eu sentia isso. Então, eu não podia ir embora, eu não podia ficar lá e ter uma outra vida e virar americano. Eu tinha de vir para o Brasil e fazer alguma coisa aqui. Eu não sabia direito ainda o que, mas sabia que era na área das artes. Daí, quando eu voltei, minha família, que não queria que eu saísse de Sorocaba, tinha medo que eu fosse para São Paulo, eu falei, olha, eu já estive nos Estados Unidos, viajei de avião, então não dá para morar aqui mais, eu vou para São Paulo. Aí isso convenceu, eu fui. Viajei de E avião. aí, logo no Naquela primeiro época, ano que eu né? Pouca cheguei, gente. o Teatro de Arena, que era um foco cultural e de formação mesmo, abriu o Núcleo 2. Então, além dos grandes profissionais, a Joana Fon, minha memória hoje é cedo ainda, então eu não esquentei o motor ainda, sabe? A Dina Sfat, a Joana Fon, o Jean Francisco Guarnieri, o Juca de Oliveira, toda a Miriam Muniz, todo esse pessoal que trabalhava no Arena, o Zé Renato, que era o diretor do Arena, tinha muita gente interessada. Então eles abriram o Boal e o Guarnieri, que estavam na época já dirigindo o Arena, o Zé Renato não era mais diretor, já tinha ido para o Rio. Eles abriram o Núcleo 2 e abriram testes para o Núcleo 2 do Teatro de Arena. E eu fui lá fazer o teste com o Isaías Almada, que era um ator maravilhoso, que hoje é um grande autor e agitador político, jornalista, muito interessante. Ainda a gente se corresponde ainda pelo Facebook. E fiz o teste e entrei. Então, quem entrou nessa turma foi a Gabriela Rabelo, Nossa, eu não estou lembrando de nome nenhum hoje. Esse grande ator de televisão. Daniel Filho. Não, Daniel Filho acho que é carioca. Ele é... Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Uhum. Ele... Diploma de velhice, esqueci as coisas desse jeito. Muito cedo, eu tinha que tomar mais um café.
Não, daqui a 3 dias eu vou fazer 75 anos, está muito bom. Eu já lembro de Aliás, pelo eu ia menos. falar isso, o seu aniversário está chegando, já fica aqui a nossa live como o meu presente muito modesto de aniversário para você, querido. Não, um grande presente, Renato. Estar com você aqui passando essas horas, puxa vida. Desde lá de trás até hoje, né? Uma história inteira de Daqui a vida, pouco a muito gente vai legal. falar dos nossos encontros aqui no Japão, que foram maravilhosos, né? Mas eu quero ir mais Olha, ou foram menos na, 4 vezes. na... Você falou que eu fui 2 vezes para o Japão, eu fui 4 Olha, vezes. só me enganei. Puxa vida. Mas a E a gente se gente, encontrou e a todas gente as se vezes. encontrou todas as vezes. É Todas verdade. as vezes. Puxa vida, puxa, foram Eu 4 lembrei do vezes. nome da esposa do Paulo Betti, é Eliane Jardine, minha amiga, faz aniversário no mesmo dia que eu. Ah, por isso que você lembrou. Muito, Daqui a pouco você vai muito. lembrar do grande ator da televisão que estava lá no teatro, tá vindo aos poucos. Mas vamos Daqui falar a um pouquinho pouco vem. assim, você começou como ator, então, né? Então você estava Eu fazendo comecei trabalho como teatro. ator E com a aí, ambição de dirigir. Eu você fui já ator. tinha a ambição de dirigir Era, desde o começo. é, essa primeira peça que a gente fez era dirigida pelo Léo Lopes, que era um talento, tinha sido assistente do Antunes Filho na primeira fase do Antunes. E ele dirigiu essa peça, acho que fez pouca coisa mais, que logo em seguida ele sofreu um acidente horrível e morreu. Puxa, Muito jovem, muito, muito jovem, um diretor muito talentoso. E a peça que ele dirigiu foi a adaptação do Processo do Kafka, feita pelo Boal uau, e pelo Guarnieri, e era muito interessante. Quem fazia o Joseph K. era o Alberto Guzik, que depois virou um grande crítico intelectual, professor de teatro. Antônio Fagundes era o outro ator. O ah, Fagundes, que entrou no mesmo grupo, a Gabriela Rabelo, Antônio Fagundes, outros. Mas agora eu vou fazer um E, parênteses importante aqui. A gente está falando da segunda metade da década de 60, quando o teatro em São Paulo era uma atividade política, né? Porque a gente estava já na sim. ditadura, e aí teve vários episódios famosos, né, de teatros sendo invadidos por pessoas, ator apanhando, gente sendo presa, né? Como é que era viver essa época no teatro em São Paulo? Tinha dois grandes núcleos de teatro, que tinham iguais na qualidade, mas diferentes na postura. O Arena, que era decididamente de esquerda, político, muito socializado, mas teatro, não era uma coisa só ideológica, não. E tinha o Oficina, que era igualmente de esquerda, progressista, mas que ia para uma linha mais comportamental, mais experimental, diferente, que era o Zé Celso, que está hoje em atividade Até ainda, hoje, até a hoje. atividade. Então, eram os dois grandes núcleos. Tinha o TBC também, que era o teatrão convencional, que tinha Paulo Atran, Cleidiácono, Cacilda Becker, Fernanda né? Montenegro. Fernanda Montenegro eventual. Ela era mais do Rio e ela ia fazer uma coisa em São Paulo, a Beatriz Segal também, né? Eu vou esquecer os nomes todos, melhor não pensar nisso. Vamos seguir. Tá bom. Então, eram esses três grandes núcleos que eu me lembro. E a gente ia assistir tudo, porque a televisão era incipiente mesmo, tinha muito pouca coisa, sabe? O Silvio Santos nem tinha programa ainda. O Silvio Santos era um vendedor, era um camelô que vendia relógio e gravata na rua, na porta da televisão paulista, que depois veio a ser a Globo. Quando eu me mudei para São Paulo em 64, eu morava numa rua e a TV Paulista ficava na rua de cima, na Rua das Palmeiras. Então, e o primeiro supermercado do Brasil, que era o Peg Pag, ficava quase em frente. Então, para fazer qualquer compra, você passava na frente da televisão. Tinha um monte de fanzocas, que na época chamava macaca de auditório, que era um nome horroroso. Eu lembro dessa E estava expressão. lá o Silvio Santos, muito mocinho ainda, certo? Com um monte de. Ele abriu o paletó, tinha um monte de relógio pendurado no paletó, ele às vezes ficava com o braço cheio de gravatas. E ele tinha uma personalidade, um carisma espantoso, Que alguém virou um tipo descobriu ele. popular. E aí um homem chamado Manuel da Nóbrega, que tinha um programa humorístico na TV Paulista, chamava Praça da Alegria, Sim. chamou o Silvio Santos para fazer parte da Praça da Alegria. E o Silvio debutou na televisão e se transformou nessa potência que é hoje com o SBT e tudo. Então você vê que Tava essa tudo época é a começando. origem de muita coisa, né, do mundo que a gente tem hoje no Brasil. Sim. Né? Então, 75 anos hoje não é tanto assim, mas é bastante, mas a gente vive muito mesmo hoje
Mas a diferença, a mudança que você vê do mundo nesses 75 anos é uma coisa espantosa, né? Se você olhasse, uma vez fizeram isso quando o Oscar Niemeyer ainda estava vivo, ele tinha 104 anos quando morreu, eles fizeram uma coisa de dizer assim, o que ainda não existia, o que começou a existir enquanto Oscar Niemeyer estava vivo. E era assim, o rádio, o avião, Tudo. o automóvel, tudo. Né? Então, em 100 anos, você tem uma Avião. mudança, tem uma coisa incrível. Eu vi o Exato. comecinho da televisão, a primeira vez que eu vi uma televisão, foi 53, eu acho, eu tinha 8 anos. Eu fui olhar atrás da tela, porque eu achei que tinha um monte de homenzinhos sendo manipulados ali, entendeu? Não tinha, Que era tudo ao interessante. vivo, né? Não, e é Então, impressionante como essas coisas se tornam parte da nossa, do nosso dia a dia. Por exemplo, o telefone celular também, eu lembro a primeira vez que era aquela coisa enorme, assim, ninguém podia imaginar que ia virar essa coisa absolutamente necessária, né, que se tornou e que todo mundo tem acessível, né, etc. Realmente é impressionante. Mas isso acontece também com o cinema, né? Eu dou uma aula estou dando uma aula de cinema agora na universidade para as alunas do terceiro e quarto ano. E é uma delícia a aula, elas adoram e tudo. E eu sempre mostro naquele filminho, aqueles filminhos curtos dos irmãos Lumière. E aí tem sei. aquela famosa história, né, de que as pessoas dentro do teatro achavam que elas iam ser atropeladas pelo trem, né, quando vinha o trem de edição. Quer dizer, era uma coisa tão alienígena para elas naquela época e hoje é uma coisa tão normal, né? A gente aqui, né, você no Brasil, eu aqui no Japão, a gente se falando aqui com a imagem perfeita, né, com o nosso Impressionante, técnico né? lá em Belém do Pará, né, pessoas assistindo a gente em Londres, né. Aliás, deixa eu fazer um pequeno parágrafo aqui, uma pausa aqui, porque, olha, a Leila Del Porto, que é uma atriz maravilhosa cantora, você vai conhecer ela aqui também numa das lives, ela falou assim, Zé Celso lutando para manter o Teatro Oficina e agora com a pandemia alguns teatros começaram a fechar. Interessante, né? Muito triste. Pois é. A Sônia dando os parabéns para o seu aniversário. Houve uma grande evolução e Paulo Betti colaborou muito para a abertura em Sorocaba. Olha só, Sem falando que, dúvida. voltando àquela coisa que Sorocaba está melhor, né? E eu mesma tive a oportunidade de me apresentar várias vezes na Praça do Campolim, lá em Sorocaba, acho que é esse o nome, porque ela está falando também que Sorocaba está bem mais legal. Enfim, a caixa de Pandora foi aberta com essa onda de ultradireita mundial. Os comentários sobre o que a gente estava falando. Estou voltando, né, nos comentários, bem interessantes. Assim. O pessoal está participando bastante. Obrigado, pessoal. Isso ajuda muito a gente aqui também. E se vocês tiverem alguma pergunta, ainda dá tempo. A gente ainda tem uns 20 minutos aqui de live. Pode fazer alguma pergunta. Eu quero adiantar um pouquinho, porque tem tanta coisa que eu quero ouvir do Zé. A gente está falando. Mas, assim, vamos Eu falar não um pouco saí sobre dos primórdios, né? Então abreviar vamos um falar de pouco. a sua carreira como diretor, né? Que você trabalhou Bom, basicamente com daí todo mundo, né? então eu comecei daí, eu fui assistente de direção do Léo Lopes nessa montagem do processo e logo eu comecei a dirigir. Eu não me lembro mais, mas foi assim, a primeira peça profissional que eu dirigi foi o Cordão, não foi, eu fiz teatro universitário, eu fiz uma produção de coisa, mas aí em 70 e 60, não me lembro mais quando. A gente reuniu um grupo, eu fui dirigir um grupo amador, um grupo universitário, de Sapiência, a gente montou uma peça muito grande do Cervantes, com 40, 50 atores, era o Numância chamado. E a gente não tinha espaço para apresentar aquilo, o Teatro dos Sedes era pequenininho, acanhado, então a gente alugou uma garagem e fez um teatro. A Ruth Escobar tinha feito isso para fazer o Cemitério de Automóveis, que o Vitor Garcia foi dirigir lá em São Paulo. Então, por que a gente não podia? Alugamos uma garagem, transformamos num pequeno teatro, Teatro Vereda, que teve alguns anos de vida, foi muito bonito, e montamos o Numância. Isso me profissionalizou, na verdade, e logo em seguida, depois do Numância, eu dirigi o Cordão Umbilical do Mário Prata, que foi a minha estreia como diretor profissional. A estreia como ator profissional foi lá com o Processo no Arena, né? Aí a gente de lá eu comecei a dirigir uma peça atrás da outra, o Cordão Umbilical foi muito bem sucedido, eu tinha levado uma atriz de Sorocaba para fazer, a Júlia Miranda,
Inclusive o Lincoln tem umas fotos que você mandou para a gente, as suas produções são muito bonitas visualmente, a gente podia mostrar algumas, Lincoln, enquanto ele está falando dessa parte da direção. Sim, claro. Muito lindo. Fiz tanta coisa, Renato. Isso que eu ia falar, você tem tudo isso tá assim, olha, essa é Erendira, eu acho, né? Essa é Erendira, cara, muito bonito esse espetáculo. Era um espetáculo que era belíssimo e não sei por que não deu certo. E se você olhar essa foto, é incrível. É um elenco de estrelas. Pode voltar a foto? Aí tem a Esther Góes, com esse chale laranja, que é a Erendira. A Júlia, que fazia a Erendira. A Esther fazia a avó da Erendira. Do lado dela, de boné, está o Elcir de Souza. Atrás dele, de policial, o Luciano Quirino. Atrás da Esther, o Nando Bolognese, que é um ator. Do lado da Júlia está na fila de trás o Mahat Descartes, que é uma estrela de teatro que eu acabei de ver essa semana nessa sua última peça, Três Homens em Tóquio, né? Que está muito boa. O de boné vermelho é o Auri Porto, também um ator famoso. O outro é o Daniel Faleiros, que é cantor e ator. Esse outro rapaz, que é um índiozinho de paletó branco, eu não me lembro o nome dele, mas eu sinto que ele não seguiu carreira. De preto, de óculos, na primeira fila, é o Gero Camilo, que é um realizador de teatro espantoso, extraordinário. Do lado dele, o Marcos Amigo, que também é uma estrela do teatro, dirige, escreve, uma pessoa muito especial. Então, é um elenco super especial. E esses 10 homens faziam todos os papéis, de velha, de criança, de adulto, de feira, de tudo. Que maravilha. A década... Metamorfose. Isso foi uma experiência muito interessante que a gente fez com o grupo de teatro de bonecos do meu filho, meu filho chama João Grembeck, e ele tinha um grupo chamado Stromboli, que fazia bonecos de todos os tipos. Isso foi uma experiência que a gente fez que chamava Metamorfoses. Era uma peça infantil, que é o Casamento da Baratinha, que também tem uma foto aí, que teve 20, hoje faz 20 anos que esse espetáculo ficou em cartaz. Isso. Que lindo. Esse espetáculo ficou em cartaz ininterruptamente durante 18 anos. Maravilha. Centenas de pessoas viram. Esse é o João, o da esquerda, na tela é o da direita, é o João, a outra pessoa não sei quem é. Mas eles manipulavam com essa figura negra que subia do fundo, e era muito bonito. E a gente fez essa experiência, que era uma peça para crianças, O Casamento da Baratinha, e uma peça para adultos, que era a Metamorfose do Kafka. Era muito surpreendente você ver duas atrizes ao vivo, que faziam a mãe e a irmã, a mãe a empregada e a irmã, e o boneco da Barata, que os dois... Tinha dois manipuladores. Aqui é Shakespeare, Macbeth. Isso é uma foto da montagem da Tempestade de Shakespeare, que eu traduzi e dirigi na Escola de Arte Dramática. Era um espetáculo belíssimo que a gente fazia no hall da FAO. Este é Haroldo Bota, a mais alta é a Tânia Bondezan, a de preto é a Gabriela Rabelo, que é uma cena do Andaluz, um espetáculo escrito inteiro com textos do Lorca. Você falou da sua memória, mas você está lembrando de todos os nomes dos atores, viu só? E eu estou achando ótimo você fazer essas inscrições, fazer um comentário aqui, pelo seguinte, a nossa live está indo para áudio, a gente vai poder ouvir ela como um podcast, todas elas, e inclusive eu tenho que me lembrar aqui para não deixar ela muito visual para o pessoal que vai estar escutando a gente com áudio. Logo eu vou mandar os detalhes para vocês sobre como ouvir isso, mas vai ser possível. E outra coisa que eu queria falar antes que eu me esqueça é que você tem uma página ótima, né, um site, né, que é José Rubens Siqueira. E pessoal, recomendo a todos entrarem nesse site. Oi? Pode repetir? É www.joserubensiqueira.com.br. É fácil de lembrar. Não, eu ia dizer para recomendar para as pessoas entrarem, porque tem tudo lá, inclusive o outro lado que a gente nem começou a falar ainda, que é um dos seus lados principais, que eu acho que é o seu lado de dramaturgo. Então, as suas peças estão lá, né, estão registradas, podem ser acessadas, né? Podem ser acessadas. Quantas peças você já escreveu, Zé? Você tem a conta? Porque foram muitas, né? Que eu me lembro, são 33. Puxa vida.
Ultimamente eu tenho escrito e não tenho botado no site, então acho que meio que perdi a conta mesmo. Chega um ponto que você não faz mais currículo, você não faz mais... Olha aí o site. Ah, que legal. Então, joserubensiqueira.com. Tá tudo aí, gente. Vale a pena, viu? É uma carreira maravilhosa. Inclusive, nós temos um amigo em comum, Maurício Campagnoli, que também é um homem de teatro, diretor, professor do INDAC. E ele sempre fala, já falou isso várias vezes, eu vou repetir aqui o que ele sempre fala, e é verdade, né? Se o José Rubens Siqueira fosse um inglês na Inglaterra, você já teria sido condecorado pela Rainha Elizabeth, com certeza, teria vários, muito mais reconhecimento. Eu acho que a gente precisa valorizar mais os nossos artistas e principalmente os dramaturgos, né, Zé, que é uma coisa meio ingrata, né, que a gente, essa coisa dos direitos autorais, né, assim, tem muito desrespeito e, né, essas coisas fica meio perdido, não tem o valor que a gente vê, por exemplo, um escritor de Hollywood, né, um roteirista de cinema, que você também fez, né, você escreveu vários roteiros, dirigiu vários filmes, quer dizer, por que, né, que a gente não consegue fazer isso no Brasil? Pois é, por que não consegue, né? Mas tem uma outra coisa, sabe, Renato, que é assim, eu traduzi 3 peças do Shakespeare, por exemplo, e Aliás, eu vi um outro ótimo dia... tradutor, deixa eu falar que eu vi a sua tradução do Hamlet, foi a primeira vez que eu vi o Hamlet totalmente claro, e não tinha uma mudança, era o texto do Shakespeare, mas a tradução era tão boa, que foi a montagem no SESI dirigida pelo Chiquinho Medeiros, né? Isso, era um elenco também fantástico, né? Sim. Mas é que é uma coisa assim, outro dia eu estava vendo um artigo, acho que uma tese de críticos de teatro, de teóricos de teatro, falando das traduções do Hamlet. E a minha tradução não existe, embora tenha sido encenada. Muitas das traduções que eles mencionam foram publicadas em livro, mas não foram encenadas. Então, se você não publica a tradução, não publica o texto, você não existe como dramaturgo, como tradutor, entende? Muito curioso isso, né? A academia E fica... a própria publicação deve ser uma coisa difícil também, né? Porque aí você depende de editoras, né? Depende da boa vontade de... Você tem que Você tem que ter sair uma atrás certa procurando, entendeu? autopromoção, né? Uma autopromoção que Você eu tem de sei que você é fazer professor. autopromoção, você tem de sair atrás procurando, fazendo contato, entendeu? E eu não sou bom nessa área, sabe como é? Eu não tenho muito tempo para fazer isso, porque eu quero escrever outra coisa, eu quero traduzir outra peça, eu quero dirigir outra coisa. Então, eu não tenho tempo para ficar me promovendo. Eu acho um saco essa cultura do ego, essa cultura da autopromoção, sabe? Então, você tem gente que escreveu 2, 3 peças discutíveis, inclusive, mas que conseguiram editar, fizeram contatos e foi traduzida para uma língua, traduzida para outra língua, daí você diz, nossa, que bacana! Aí você vai ler, e não é porque eu escrevo que eu estou dizendo isso, mas você vai ler, e se você for rigoroso mesmo, às vezes são textos muito medíocres, às vezes são brilhantes, mas às vezes são textos muito medíocres, e que conseguem essa visibilidade pelo contato, pela autopromoção, entende? Eu não sei fazer essa parte, eu tinha de contratar alguém para fazer por mim. Pois é. E por outro lado também, olha, o Lincoln colocou para a gente aqui o site do Zé Rubens, por favor. Obrigado, obrigado. Lincoln. Mas uma outra coisa também que eu ia falar que, assim, né, o ator, né, o trabalho do ator também, não só no Brasil, eu senti muito na Austrália isso também, que eu tentei ser ator profissional na Austrália, se resume à televisão. Então, assim, você diz que é ator, eles logo perguntam, o que você fez na televisão? Porque as pessoas não valorizam o ator do teatro como é valorizado na Inglaterra, por exemplo. Acho que é um dos únicos países onde ainda existe essa cultura do ator de palco, talvez também na Broadway, em Nova York, não no resto dos Estados Unidos, mas assim, na Nova York, mas assim, de você ter esse reconhecimento do trabalho do ator como ator de teatro só, né, e poder viver disso, né, poder ter um nome, né, e a gente, mesmo os grandes nomes do Brasil, né, por exemplo, Fernanda Montenegro, que é maravilhosa, acabou de fazer 91 anos, né, nossa querida Fernanda. Ontem também, né? Ontem, pois é. E ela, mas na verdade, sim, ela é muito conhecida graças à televisão, né? Foi a televisão que foi, né? E o trabalho maravilhoso dela é no teatro, né? Que, como a gente sabe. Apesar dela ser ótima na televisão. Maravilhosa em qualquer coisa que ela faça, né? Ela valoriza o que ela faz. Sim. Mas, Renato, eu estou sentindo que eu acabei não... Você conduziu muito bem, mas eu acabei não me comportando muito bem nessa entrevista. Então, você falou tanta coisa de mim, você falou tão bem de mim, e na verdade eu acabei não
não contando muita coisa, né? Acho que eu fiquei nessa parte lá de trás, do começo do trabalho. Ah, eu É que era adorei, um eu estou outro adorando mundo. tudo, não se preocupe. Na verdade, é muito pouco tempo, né? 1 hora não é suficiente para ter o Zé Rubens Siqueiras, que é verdade, porque é uma carreira tão prolífica e tão longa. Mas vamos conversar um pouco sobre o Japão, né? Você veio para cá 4 vezes e adorou, né? 4 vezes. O que você gostou do Japão? Porque tem muita gente assistindo a gente aqui no Japão, como você sabe, né? Nossa iniciativa começou aqui no Japão, eu estou no Japão. Qual que é a sua relação com o Japão? Olha, eu sempre fui apaixonado pela cultura japonesa, desde muito criança. Eu comecei a desenhar muito cedo. E acho que o segundo, terceiro desenho que eu fiz foi uma geisha japonesa, com crayon preto, assim. Sempre gostei muito. E aí eu fui convidado uma vez para traduzir do inglês, claro, não do japonês, a obra de um autor budista japonês, que é líder de uma seita, o Shinrankai, de budismo Shin, lá de Toyama. Ah, E lindo, né? é muito bonito. E aí a Alice, que é uma brasileira, nipo-brasileira, filha de japoneses, que mudou para o Japão e que trabalha com ele, ela foi encarregada de procurar um tradutor brasileiro para a obra. Ela tentou os tradutores de japonês do Brasil, mas achou que nenhum deles tinha o domínio de influência da língua para fazer uma obra de divulgação. E resolveu então que traduziriam do inglês, das obras dele que tinham sido traduzidas para o inglês. Começou a procurar e acabou caindo, eu acabei caindo nas garras dela. E foi Por um sorte. brinde, na verdade, porque a obra do Takamori Sensei, desse budismo Shin, é uma coisa muito popular, na verdade, é um budismo muito acessível, sabe, que não coloca grandes dificuldades de meditação, de regimes alimentares, de nada, é uma coisa muito simples, muito bonita, muito poética. E eu traduzi vários livros, então. Mas era um mecanismo de tradução super complicado, porque esses livros que eu traduzi, eles tinham sido traduzidos do japonês para o inglês, por uma tradutora americana que mora no Japão, em Kyoto, e aí eu traduzia do inglês, a Alice retraduzia para o japonês, e aí ficava já diferente do original, submetia essa retradução ao Takamori Sensei, que é o autor, que é o líder dessa vertente do budismo. Ele aprovava, sugeria mudanças, e aí ela me levava, isso tudo eu fazia no Brasil, aí ela me levava para o Japão para a gente fazer a última revisão lá, no centro do Shinrankai lá. Então, eu traduzi 4 livros e fui 4 vezes para o Japão. Que E nessas maravilha. 4 vezes a gente teve a chance de se encontrar. Nosso primeiro encontro no Japão foi lindo, Renato, porque a gente marcou encontro na frente no ponto de encontro em Shibuya, Hachiko. na frente do Hachiko, da estátua do cachorrinho, e eu disse, putz, como é que eu vou achar o Renato no meio dessa multidão? Uma multidão. Aí, quando eu saí da estação do metrô, tinha aquela multidão de japoneses na frente do Hachiko e o Renato. 20 vezes mais alto que todos eles. Não tinha como esquecer. E era a mesma cara, né, Renato? Você continua a mesma pessoa, com o mesmo rosto, com o mesmo brilho, com a mesma aristocracia nata que você tem. Gentileza sua, gentileza sua. Você é Mas um eu lembro diplomata muito, com muito carinho das nossas interessante. visitas, das suas visitas. Eu lembro do nosso passeio em Asakusa, que foi uma delícia. Lembro dos vários jantares, né? Eu fiquei te devendo uma coisa. A gente foi no Kabuki, foi lindo, adorei. A gente foi 2 vezes. Foi uma vez com a Lúcia e 2 uma vez eu vezes, fui com é. você. Mas eu fiquei te devendo o Bunraku, né? Que é o Teatro dos Bonecos, que tem tudo a ver com o teatro do seu filho. Mas você vai ter que voltar. A gente vai ter que ir no Bunraku. Nós temos de ir juntos agora, porque eu te traí e eu fui ver o buraco. Uma Ah, vez eu você estava em foi? Kyoto, eu Ah, que fui. bom. Ah, Uma é uma vez eu estava maravilha, em né? Kyoto, mas eu não contei para você porque a gente tinha combinado de ir junto, mas eu fui infiel. Agora você contou a Eu estava verdade. em Kyoto e Osaka é perto, então eu peguei um trem e fui para Osaka, passei um dia lá e assisti um espetáculo lindíssimo, lindíssimo. Que Só bom. ver uma boneca feminina com aquele movimento de mão assim, de uma delicadeza, uma É uma coisa coisa. tão bela. Um Eu, passo que vai dar tem aquela lentidão do passinho assim.
E eu tive a sorte de, no dia que eu fui assistir, era um espetáculo de 3, 4 horas, com muitas peças relativamente curtas, quem estava cantando, duas das peças, quem estava cantando eram tesouros nacionais do Japão. Velhos cantores, que Sim. coisa linda. Sim, Nossa os atores Senhora. do Kabuki, vários deles são designados como tesouros nacionais, né? Uma coisa bem tradicional. É uma coisa meio que assim, por outro lado, né? Mantida viva por respiração artificial, digamos assim, porque como você viu, né, quando você estava aqui, é uma coisa muito tradicional e muito rígida, né? E eles querem manter aquela pureza, né, do kabuki, do no, né, teatro no, e os jovens, pouquíssimos jovens, por exemplo, quando eu ensino sobre o kabuki para as minhas alunas japonesas da universidade, nenhuma delas até hoje conhecia o kabuki. Tinha uma que tinha visto na televisão, que é uma pena, né? Mas é porque realmente ele está muito desconectado do Japão moderno, né? Ele não tem essa, por exemplo, o teatro no Ocidente, ele é um espelho, ele é um reflexo da sociedade atual, então ele vai sempre evoluindo junto com a sociedade. O Kabuki, ele ficou meio cristalizado, né? Naquela época, embora existam alguns atores de Kabuki que tentam fazer umas coisas assim, umas modernizações e tudo. Eu adoro, né? Eu tento ir no Kabuki pelo menos 2 vezes por ano. Esse ano, claro, a gente não teve, né, por causa da pandemia. Mas eu acho maravilhoso, mas é uma coisa difícil, né? Não é a mesma experiência que a gente estava falando antes, transformadora, né, do teatro ocidental para nós, né? Que é uma coisa mais imediata, que fala diretamente para a nossa vida. A gente se identifica, né, com o personagem, tem uma coisa muito próxima, né? O Kabuki, ele é uma coisa mais formal e é muito lindo, né? Assim, visualmente é maravilhoso. É outra experiência, né, Renato? Eu tenho a impressão que essa epifania que o teatro pode ser, e que não acontece sempre, né? A gente assiste milhares de peças e, de repente, tem uma que você assiste e te transforma, essa faísca de que você falou, né? Sim. Eu me lembro de algumas peças que foram assim para mim. O Pega Fogo, que foi a primeira coisa de teatro que eu vi, e depois várias outras coisas que eu assisti que foram profundamente modificadoras para a minha vida mesmo, para a minha pessoa, para a minha formação humana. Sim. E eu tenho a impressão que isso se dá por um aspecto ritual que o teatro tem. E que é formal, na verdade. A Sônia Mota, uma bailarina, que foi bailarina clássica e hoje tem um método que ela desenvolveu, ela fala que ela foi bailarina clássica e hoje ela trabalha com um tipo de dança muito mais espontâneo, muito mais solto, mas ela diz, mas tem de ter o rigor. Sim. Que tem. A Você tem que forma. ser livre, você tem que ser livre dentro da regra. Você tem que ser completamente livre, completamente solto, e ela trabalha com essa coisa do impulso, né? Você vê ela fazer assim com o braço, você vê uma bailarina fazer assim com o braço, ela traça o círculo de 360 graus perfeito. Mas você vê a Sônia Mota fazer assim com o braço, além do círculo, sai a estrelinha da ponta do dedo dela, sabe? É solto. Mas em cima dessa noção da norma, da regra, entende? Eu tenho a impressão que os grandes obras de teatro, quando esse grande espetáculo acontece, quando você acha uma forma, uma coisa definida, formal, assim, quase rígida mesmo, mas em que está todo mundo solto. Eu fiz alguns espetáculos assim, eu estou todo arrepiado de falar disso. A gente fez o Arthur, eu e o Chico Sim. Medeiros. Isso foi na época que eu estudava com você. Eu fui ver o Arthur, foi maravilhoso. Tinha Giuseppe isso, tinha Oristani. esse aspecto ritual de uma grande entrega, essa vibração que é o kabuki, Sim, né? E ao mesmo tempo é solto, é livre. exato. Então eu sinto que essas formas rígidas que se mantêm, o no, o buraco, o kabuki, eles têm essa magia, eles preservam essa rigidez para preservar essa magia. Eu nunca Exatamente. assisti, eu assisti 3 vezes kabuki. Eu nunca assisti um espetáculo de kabuki que não tivesse essa magia. Acho que justamente por causa da rigidez, Da entendeu? formalidade, exatamente. E sem entender nenhuma palavra do que estava sendo dito ao vivo. Eu só Sim, entendia pela tradução. Mas eu me lembro da primeira vez que eu fui, eu dormi, inclusive, o japonês que me levou desse grupo budista, ele dormiu o espetáculo inteiro. Ele nunca tinha ido ao kabuki. Ele devia ter uns 40 anos, nunca tinha visto. Ele foi sim. para me levar.
E eu me Falta essa lembro de uma das... iniciação, né, dos japoneses para apreciarem o kabuki. E aí, tinha uma das peças em que tinha a figura de um general que sentava assim e fazia um monólogo que devia demorar no mínimo 10 minutos. Imóvel, só a voz, só a voz. E você ficava assim, perplexo, era maravilhoso. E aí você percebe que tem alguns recursos incríveis, porque depois desse longo monólogo, tinha uma coisa de ação que vinha aqueles guerreiros que fazem aquele salto assim, sem dar pulo, sem tomar impulso, tá parado assim, pum, e cai no chão. Vinha logo em seguida, e você via na plateia assim, todos os velhinhos que estavam dormindo acordar. Zé, vou ter que interromper você. Acabei de olhar para o relógio, já são 8 horas, acredite ou não. Nossa hora passou voando, infelizmente. Voando. Mas eu Temos que fazer uma série. Adorei, exatamente. Você com certeza vai ser convidado no ano que vem de novo para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado, José Rubens Siqueira, dramaturgo, aqui no Renato Brandão Live. Eu preciso dar um recado rapidinho para o pessoal que assiste a gente em português, que na semana que vem o Renato Brandão Live vai ser em inglês. Mas venham assistir, né? Se você fala inglês, se você quiser praticar também, mas vai ser uma outra plateia também. Quem vem na semana que vem também é uma atriz maravilhosa que fez teatro comigo na Austrália, que se chama Felicity Manaju e que mora em Veneza. E ela fez umas fotos maravilhosas de Veneza esse ano durante, né, aquele período que Veneza estava vazia. Vai ser muito legal também, mas não percam. E aí eu volto de novo em português no último sábado de outubro, tá bom, gente? Zé, muito obrigado pela participação, foi maravilhosa, adorei tudo, Obrigado adorei as suas memórias, adorei as histórias que você contou pra gente, que você compartilhou. Depois, a gente não teve muito tempo para ficar respondendo as perguntas e comentários, mas eu leio todos eles depois, se você puder também, por favor, leia. Claro, e participe, vai ser muito obrigado pela participação. O pessoal, pelo jeito, adorou, porque não parou aqui, os comentários estão indo direto, então está sendo muito bom. E até a próxima, né, Zé? Feliz aniversário semana que vem, obrigado por tudo que você me ensinou a vida inteira e que nossa amizade continue por muitos anos ainda. Muito obrigado, Renato, muito obrigado por essa oportunidade, eu espero que eu possa ter contribuído alguma coisa para quem estava ouvindo. Com certeza contribuiu. Um abraço, gente. Até semana que vem.